Olá, no meu último vídeo eu falei que nós estamos nas mãos de bandidos. Eu me limitei naquele momento ao Dr. Tedros, doutor coisa nenhuma, ao Sr. Tedros, e falei sobre a sua história. Mas acontece que a bandidagem é muito maior. A quadrilha sob a qual nós estamos submetidos, ela não apenas é muito maior do que essa, mas os crimes cometidos são muito maiores. Eu falhei, eu dei uma informação ontem que eu quero corrigir. E dentro do mesmo esquema de denúncia. Eu disse que as 3 maiores contribuições para a OMS eram os Estados Unidos, Bill Gates, China e depois Reino Unido. Não. A China não é a terceira contribuinte. Ela vem lá no finalzinho. O terceiro contribuinte é o Reino Unido. Eu tomei uma informação, mas não a aprofundei, por isso estou fazendo isso agora. Estou aprofundando para que fique mais claro como é que a China contribui. Porque não é a China oficialmente, República Popular da China, dá pouquinho dinheiro, coisa de milhõezinhos de dólares, e não dos bilhões que são destinados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Bill and Melinda Gates Foundation, que é a segunda contribuidora. A China, o dinheiro que vai para lá vai através diretamente de laboratórios da Big Pharma. Todos eles, obviamente, adivinhem, interessados em produzir o quê? Vacinas. Essa série de laboratórios, realmente eu não tenho... O número é tão grande que eu vou me limitar aos maiores e aqueles que têm mais importância, inclusive financeira. Maior potências da Big Pharma. Big Pharma reúne todos eles, eu já vou falar de outra coisa sobre isso. Isso é principalmente Johnson & Johnson, Sanofi, GlaxoSmithKline, Lilly, Hoffmann La Roche e uma organização chamada Federação Internacional de Farmacêuticas, da indústria farmacêutica. Essa federação, ela serve para quê? Ora, para muitas dessas empresas que recebem dinheiro e que empregam o seu dinheiro também porque estão interessadas na produção de vacinas, e nada melhor para vacinas do que criar uma doença virótica. Não há nada melhor do que isso. Então, essa Federação Internacional de Indústrias Farmacêuticas, ela recebe dinheiro também, grande parte do dinheiro chinês entra através dela. E a contribuição que esse grupo dá é extremamente importante, embora o volume total não seja tão grande, porque os maiores laboratórios doam diretamente, como eu falei, o nome deles. E doam também para essa federação. Mas eu queria hoje falar sobre uma outra organização que ontem ficou, não sei nem se eu cheguei a falar ou não, que é a Vaccine Alliance, Gavi, G-A-V-I. Vaccine Alliance.
Antes, porém, vamos voltar a uma outra que eu falei ontem, que é o Global Preparedness Monitoring Board, que eu comentei que é a junta de conselheiros que está preparada para monitorar pandemias. Já antes, há muito tempo. E quando eu falei dela, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima, que no grupo dirigente, eu até citei aqui o Dr. Vitor Zau, que é presidente da Academia Americana de Medicina, e o Dr. Anthony Fauci, e a doutora Deborah Birx. Mas eu esqueci de citar, estava aqui na minha tela, mas eu esqueci de citar o Dr. Chris Elias, que é presidente do Programa de Desenvolvimento Global, Global Development Program. Adivinha de quê? Bill and Melinda Gates Foundation USA. Porque ela tem a International, tem a African, tem, enfim, várias. Esse doutor Chris Elias, ele é um dos mais importantes membros da Bill and Melinda Gates Foundation. Então vocês veem como, mais uma vez, encontra-se aqui o Bill Gates e a sua fundação. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso se eu continuar essa série. Eu não sei se até que ponto que eu vou continuar essa série, porque há muitos outros assuntos a tratar e muitas outras coisas. Mas, enquanto eu tratar desses assuntos, vocês vão ouvir falar muitas vezes do Bill Gates e vão ouvir falar muitas vezes a respeito dessa que eu vou entrar agora, que é a Vaccine Alliance. Essa Vaccine Alliance, ela opera em vários países do mundo. Não opera no Brasil, no entanto, o Brasil é um dos que financia. Aqui na América do Sul, ela funciona no Paraguai e na Bolívia. Mas na África, ela funciona em vários países. E vamos ver aqui, então, o financiamento, da onde vem. Alawite Philanthropies. Alawite, quem é o príncipe Alawite? É o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele é um dos principais doadores para esses tipos de campanhas. A Audacious Alliance. Vamos pesquisar quem é a Audacious Alliance. E certamente vamos encontrar lá, novamente, Bill and Melinda Gates Foundation. Outros doadores, como eu disse aqui, a Austrália, diretamente Bill and Melinda Gates Foundation, diretamente, além de através de outras, Brasil, Canadá, tem uma série de países, o Reino da Arábia Saudita diretamente, o Fundo do Kuwait para a Economia Árabe, a Itália, o Japão, a Irlanda, a Índia e, notem agora este financiamento, International Federation of Pharmaceutical Wholesalers. Wholesalers atacado, né?
a grandes fundações, a grandes atacadistas da Big Pharma. Notem que uma organização aparentemente filantrópica, ela não passa de uma organização para fornecer dados e para providenciar doenças e mudar essas doenças de maneira que testem as suas vacinas para vir a serem utilizadas. Aqui é preciso deixar claro uma coisa. A África, ela tem servido os africanos, de maneira geral, eles têm servido como cobaias para diversos empreendimentos. Um desses empreendimentos foi aquele que eu denunciei ontem do próprio Tedros, que afastou totalmente a possibilidade de 3 enormes surtos de cólera. Mas chegou a declarar, enquanto ministro da Saúde, a declarar os surtos de ebola, por exemplo. E o que aconteceu com o ebola? Imediatamente, a Big Pharma passou a utilizar essas pessoas para testes, e testes que mataram muita gente. Testes como, por exemplo, a mudança da vacina antipólio, que era a gotinha, a famosa gotinha, e passou a ser uma injeção. Aqui tem um outro detalhe. Há uma federação com um nome muito bonito, industrial, para farmacêuticos, não sei o quê, que é produtora de quê? Seringas. Seringas específicas para fazer vacinas, administrar vacinas via parenteral. Nós chamamos médicos. Via oral, via parenteral é a via através de injeções. Seja endovenosa, ou intramuscular, ou subcutânea, são usos que exigem seringa. Então, há uma federação, eu não tenho o nome agora, mas é uma federação de instrumentação cirúrgica e não sei o quê, que está interessada em fabricar as seringas. Porque Bill Gates já disse, o futuro do mundo está nas seringas. Imagine só, esse cara realmente parece que não está funcionando muito bem da bola, não. Estes Glaxo, Sanofi, essa gente toda, tudo isso aí é picareta mesmo, é bandido, safado. O Bill Gates, eu acho que ele está muito mais, porque ele está meio maluco, ele se acha realmente o dono do mundo, o homem que vai salvar o mundo, e está empregando, acho que a mulher dele entrou nessa também, e ele está simplesmente empregando e doando bilhões para esses laboratórios e para essas fábricas de seringa. Ele está, então, vamos dizer, eu não digo inocente, porque provavelmente é um dos maiores bandidos. Não interessa se a pessoa porque vai alegar problemas mentais, mas na verdade ele é um dos maiores promotores de várias
várias maluquices dessas que matam pessoas. Saindo um pouco do tema coronavírus e do tema dessas de vacinas e coisa, como eu falei da África, há um livrinho, aqui está ele, de Paul Dreesen, Eco-Imperialism, Green Power, Black Death. Poder verde, morte negra. Que fala exatamente sobre um outro ponto que nós deixamos muito de lado ultimamente, eu deixei muito de lado, porque eu estava pretendendo escrever um livro sobre isso. Mas eu acho que no momento não vai dar muito ibope, não vai vender muito bem, porque está todo mundo preocupado com a coisa mais urgente, que é essa questão de infecções e pandemias. Mas ele tem, por exemplo, o parágrafo 4º, ele chama Playing Games with Starving People. Brincando com pessoas que estão starving, quer dizer, sem comidas, absolutamente num estado, digamos, pré-morte. E ele diz o seguinte: ativistas verdes e burocratas europeus podem talvez não estar conspirando para levar milhões à morte pela fome na África subsaariana. Mas eles podem também estar fazendo isso. Andrew Netsios disse que eles estão fazendo isso em 2002. O diretor da United States Agency for International Development, famosa USAID, acusou grupos ambientais de colocar em risco a vida de 14 milhões de pessoas que estavam quase morrendo, e a grande maioria morreu, no sul da África, que estava passando por uma seca enorme, e eles encorajaram os governos desses países a rejeitar a ajuda americana em comida que tinha a ver com grãos geneticamente modificados. Quer dizer, isso é o típico dos ambientalistas. Eles não querem que você coma nada que tenha submetido à engenharia genética. Isso é um assunto muito difícil de abordar. No entanto, aqui se tratava de comida para quem está morrendo de fome. Quem está morrendo de fome não interessa se é geneticamente modificado ou é o quê. Interessa é que não morra de fome. Dá comida para essa gente. Num outro capítulo aqui, o capítulo 60, acho que é na página 65, se não me engano. Mosquitos sustentáveis, povo dispensável. Kozumbo Gie, uma desenhista de 34 anos, de Kampala, Uganda, disse o seguinte: e no início de novembro de 2002, ela viu um médico porque ela estava sentindo fadiga e descobriu que estava com malária. Sua sobrinha, com 1 ano de idade, estava tremendo e chorando toda a noite, sofrendo de de insuficiência renal. Ora, por que isso existe na África ainda?
porque proibiram o único elemento que mata o vetor da malária, que é o DDT. É proibido, porque supostamente estava matando águias americanas, as águias The Bald Eagles. Vejam só como a África, em todos os sentidos, já foi seu povo escravizado por europeus, por muçulmanos, etc., e agora está sendo explorado no sentido de causar doenças para testar vacinas. Estão fazendo o papel de cobaias. No entanto, e agora é preciso chamar a atenção, que esta bandidagem, esses realmente bandidos, assassinos, eles não estão mais apenas fazendo os negros da África de cobaias, mas estão fazendo a própria população ocidental também de cobaia. Essa coronavírus que nós estamos enfrentando, isso está matando gente. Eu vi ontem que 42 mil, parece que nos Estados Unidos, não sei se é isso, se corresponde o número total de lá, ou cirurgias de câncer estão sendo impedidas, porque todos os hospitais estão dirigidos a coronavírus. E as pessoas acabam morrendo. Mas nós sabemos o que está acontecendo, tanto aqui quanto lá, nos Estados Unidos e na Europa. Há muita gente que não morre de coronavírus, mas está lá no atestado médico, no atestado de óbito. Este é um bando de assassinos, de mentirosos. Stalin e Hitler, se hoje Lenin, o próprio Mao Zedong, estaria perguntando o que é que nós fizemos de errado. Porque nós tínhamos que prender as pessoas. Hoje em dia o sujeito basta dizer assim: olha, você vai morrer se não ficar. E as pessoas vão para casa e se trancam, se auto-aprisionam. Nós não precisamos nem gastar dinheiro em prisões. Porque as pessoas vão viver na sua própria casa. Vão viver lá como se estivessem presas por nós. E que burrice que nós fizemos matando tanta gente, aprisionando tanta gente, criando gulags, ou criando campos de concentração, laogai, enquanto, olha aí, eles conseguiram agora uma coisa maravilhosa. As pessoas se auto-aprisionam. Isso, obviamente, tem a ver com o espalhamento do pânico, do terror em último grau que foi feito nessa tal pandemia que nós estamos enfrentando. Mentirosa! Mas isso será assunto para um próximo programa. Como se usa politicamente o pânico. Como o pânico é uma arma extremamente potente. Nós estamos vendo isso aqui, mas é preciso falar, é preciso explicar como é que isto acontece. Isso faz parte de algo que se chama psicopolítica. E que tem, e eu vou comentar algum dia, e talvez até eu e um amigo publiquemos um discurso de posse de Lavrentiy Beria. Beria foi
o chefe da GPU e depois da NKVD. Durante quase todo o governo de Stalin, foi ele o substituto, vamos dizer, da Tcheca. Teve Yagoda e depois ele mandou matar Yagoda e ficou ele. E ele tem um discurso em que ele fala claramente sobre o psicopolítica, como se causa danos às pessoas através apenas da indução, entre outras coisas, de pânico. Para que serve o terror? E nós estamos vivendo como o terror vive. Eu entrei sem máscara num restaurante ontem. Os caras ficaram me olhando. Ué, mas o que é isso? Agora, na hora de comer, o cara senta mascarado, aí ele tira a máscara e come. Quando termina de comer, bota a máscara e sai. Para quê? Não adianta nada. Nós estamos vivendo realmente o terror, mas é preciso, já que tem dados que possam ser utilizados aqui, para que vocês entendam, eu vou fazer um próximo programa, não sei se no próximo exato, mas daqui a pouco eu vou fazer um outro programa falando sobre isso. Por hoje é só, e eu agradeço a audiência e a paciência como sempre.